Oi, pessoal! Estamos de volta na Terra da Rainha! Hoje é o meu terceiro dia de isolamento aqui em Londres. E foi uma longa viagem. E é exatamente sobre este tópico que vamos falar aqui hoje. A minha viagem pra cá. Foi difícil colocar um título nesse vídeo que não desse um spoiler pro final dessa história, porque... Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Mirella, eu me mudei do Brasil pra Londres em busca do meu sonho na música. E aqui eu conto coisas interessantes e outras nem tanto sobre a minha jornada rumo ao Grammy. Não é corona, eu juro. Bom, sem mais delongas, vamos pra aclamada vinheta pra eu poder contar essa história. Bom, o voo do Brasil pra Londres é um voo longo, tipo 11 horas e meia. Eu normalmente viajo sempre no assento da janela, porque eu acho que eu fico isoladinha na minha bolha ali, eu não fico levantando, eu sou de ficar ali mesmo quietinha. Dessa vez, por algum motivo do destino que eu ainda não captei, eu não consegui reservar meu assento na janela e acabei ficando no corredor. Que não é um grande problema também, eu não ligo tanto assim. Foi o que eu pensei. Mas quando eu cheguei no meu lugar, já tinha uma mulher na janela, um lugar vazio no meio e eu. Eu logo pensei, nossa, melhor dos mundos, né? Tem um lugar no meio, vai dar pra dar uma esticada na perna, 11 horas e meia. Ela não era brasileira, mas a gente trocou um oi, tudo bem e tal. E nos 45 do segundo tempo, ele chegou. Chegou um cara, sentou ali no assento do meio, o que pra mim, pessoalmente, já foi uma coisa ruim, né? Porque eu já não ia poder esticar minha perna, ia ter que ficar dando umas cotoveladas pelo negócio do braço. Mas ainda ok. Até que chegou a hora do almoço. Eu sempre viajei de Latam, dessa vez eu viajei de Air France. E diferente da Latam, na hora do almoço eles ofereceram um vinhozinho. A senhora quer um champanhe, uma cerveja? Eu não aceitei porque, sei lá, né, eu ia voar, assim, não tô acostumada com isso, eu não quis não. Mas a minha amiga aceitou uma garrafinha de vinho e o meu amigão aqui pegou 2 cervejas. Até aí, tudo bem, tudo lindo, todo mundo comendo e tal, ok. Aí eu comecei a reparar um certo movimento aqui. Eu percebi que eles estavam meio quase assim no encontro. Estavam com a mesinha baixada, os dois tomando uma bebidinha ali, conversando. Ele tava virada pra ela tava virada pra ele. Tipo, eles estavam realmente conversando mesmo, se conhecendo. E eu cheguei a pensar, meu, eu acho que eles estão meio flertando, assim, sei lá. Só que eu ouvi ela falando, I have a boyfriend. Falou do namorado, tava namorando. Falei, putz, então ele deve estar dando uma ideia ali, mas não rolou, né? Não rolou. Só que aí o nível do álcool foi subindo, entendeu? Aí eles resolveram pedir mais uma garrafinha de vinho. Nisso eu já tava um pouco desconfortável. Começaram a tirar umas fotos, assim, tava um pouquinho estranho, mas ok, nada de que fosse assim muito... Aí chegou num momento que pra mim passou um pouco. Eles resolveram ir no banheiro juntos. Não sei se eles entraram no banheiro juntos, não sei. Eu sei que eles foram no banheiro, voltaram ali uns 15, 20 minutos e ok. Nisso eu ainda tava tipo, não, acho que é da minha cabeça, eu tô noiada. Aí eles voltaram e continuaram pedindo dá-lhe vinho ali. Até que eles estavam bêbados, eles ficaram bêbados mesmo. Eu contei até o final da viagem, assim, não nesse momento, mas eu contei 10 garrafas de vinho. Até que eu senti um chute. O meu reflexo foi olhar, né? Eu olhei. Eles estavam se pegando. Gente, em pleno coronavírus, todo mundo de máscara. Eles estavam se pegando, os dois estranhos, bêbados no avião. E a cada approach dele para com ela, era um chute que eu recebi, entendeu? Aí eu comecei já a olhar assim, né? Calma aí. Só que eles estavam se comportando como se eles tivessem 15 anos. E eles tinham seus 40 anos. Aí ela dava uma risadinha aqui e olhava pra mim. E ele olhava, e ele ria. E, nossa, tava horrível, horrível. Nisso eu já tava muito desconfortável. Eu tava bem desconfortável mesmo. Para que não só o fato de eu levantar toda hora, né? Porque eles foram várias vezes. Ele ainda meio que queria pedir desculpa, sei lá. E ele ficava sem máscara, com a cara com um bafo de vinho na minha cara. Falando, oh, so sorry. E eu não tava muito... Aí eles pediram mais uma garrafa, eu falei, não, nossa, que alguém tem que tomar uma providência aqui. Aí eu fui lá pros fundos do avião, que a gente já tava meio nos fundos do avião, na verdade. Mas eu fui falar com o comissário, falei, oi, tudo bem? Eu só queria saber, tem um limite de álcool aqui que a gente tem que respeitar? Alguma coisa aqui, né? Aliás, sim, não, temos um limite, por quê? Algum problema? Então, é que as pessoas que estão sentadas comigo, eu acho que elas já passaram o limite ali. Over the line. You're so far past the line that you can't even see the line. The line is a dot to you. Então não precisa falar, fazer nada, assim, eles não fizeram nada comigo. Mas, se vocês puderem parar de servir o álcool pra eles, eu ia agradecer. Não, sim, nós vamos fazer isso. Eu só preciso saber onde que você tá sentada pra gente saber quem é. Enquanto a gente tava tendo esse diálogo, meu amigo veio. Pedi um copinho pra ele tomar o vinho dele com a gatinha dele. E o cara tava... Oh, sure. E eu tava atrás, assim, ó. Você tem em mente que eu tava de máscara?
Aí ele já olhou pra mim, tipo... Uau, ok. Só que, o que eu não previ? Uma das vezes que eles foram pedir álcool, eles pegaram mais do que eles precisavam naquele momento. Tinha um estoque ali, entendeu? O que saía de álcool daquela bolsinha da poltrona da frente. E num desses momentos que eles saíram, eu pedi pra trocar de lugar. Porque eu realmente tô zoando aqui, mas eu tava bem desconfortável, Foram 11 horas de voo, gente, eu não dormi nem... Eu acho que eu dormi 10 minutos, porque uma das vezes que eu dormi, ele me cutucou pra sair pra ir no banheiro. Excuse me. Era assim que eu achava que ele tava falando comigo, porque a onda de... Mas só tinha, tipo, 3 lugares disponíveis, que era no meio das cadeiras, e já tava no meio da viagem, tava todo mundo dormindo. E aí, além das selfies, eles estavam mostrando foto da família, eles tiveram um verdadeiro relacionamento ali naquele voo. E aí, 3 outros detalhes que fizeram desse voo um pouco atípico. Primeiro que uma pessoa teve um ataque de pânico por causa da grande turbulência que tava tendo, a ponto dos comissários perguntarem se tinha algum médico a bordo. Foi bem no começo e deixou todo mundo meio tenso, assim, porque foi uma correria pra lá e pra cá, meio estranho. Aí um pouco depois disso, porque tava tendo muita turbulência, tinha uma pessoa tentando pegar uma coisa no bagageiro e o comissário simplesmente saiu correndo no corredor. Sir, sit down! Então eles eram um pouco estranhos. E eu tava achando que isso, eu tava marcando o meu voo como se eu pudesse contar essa história sem saber quem estava do meu lado. E por último, mas não menos importante, faltando 2 horas pro voo, eles decidiram tirar um cochilo, né? Finalmente. A minha amiguinha dormiu com a cabeça no banco da frente. Por uma meia hora, com os braços soltos do lado do corpo, assim, encostada no banco, assim. O que prova a minha teoria de que ela realmente estava muito alcoolizada, porque ninguém faz isso. E veja bem, ela não tava apoiada na mesinha, que tem gente que apoia na mesinha, tudo bem. Ela tava com os braços soltos do lado do corpo e a cabeça apoiada no banco da frente. Não sei se eu sou eu, mas pra mim isso é mesmo. E foi isso. Eu ia contar essa história nos stories do meu Instagram, mas a minha prima me convenceu de que essa história era atípica demais pra eu deixar só lá. Tipo, 2 estranhos se pegarem no avião bêbados em tempos de pandemia. Mas enfim, se vocês têm histórias loucas de avião, contem aqui embaixo pra eu saber que eu não sou sozinha, não acontece só comigo. E é isso, se você está assistindo isso, já se inscreve aqui. Obrigada. Já me segue lá no Insta, já estou no TikTok agora também. E ouve minhas músicas no Spotify. E todas as outras plataformas digitais. Esse ano tem muita coisa boa pra acontecer. Eu tô super animada, então muito obrigada por terem vindo aqui e ouvido essa história aqui. Eu não sei se vocês queriam ver mesmo. E até o próximo vídeo. Tchau! What's the deal? Then Lucius, I am here, but I'm waiting on for you to hear.